Felizes estamos por estar na casa do Senhor e por receber uma oportunidade tão grande, tão ímpar e tão única de falar do amor de Deus, amém? Mas digo aos queridos nessa noite que venha a preocupação no nosso coração, temos temor e o tremor também, por que não? Quando recebemos essa incumbência, meus queridos, quando recebemos a oportunidade para trazermos a poderosa palavra do Senhor, amém? Então por isso eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me concede, amém? Louvo a Deus pela vida do pastor Jerry, homem de Deus, pela vida da missionária Giovana também, que nos fez o convite. O Senhor é maravilhoso, meus irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso, e Ele marcou um encontro comigo e contigo neste lugar, amém? Quantos creem que Deus tem algo especial para nós essa noite neste lugar? Amém? Se você veio aqui para ouvir eu falar alguma coisa, eu vou dizer para você, você vai sair decepcionado daqui. Mas se você veio com o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, amém? Não precisa de muito, não precisa realmente de tanta coisa, porque o que Deus faz, o que o Senhor prepara, Ele é suficiente para mim e para você. O que Deus tem é o melhor. Eu tenho talvez aqui o mal feito, o meia boca, mas Deus tem o melhor. Se a tua expectativa estiver em Deus, então eu quero dizer para você, se segura aí, porque Deus tem algo maravilhoso para você e tem para mim também nessa noite, neste lugar. Já podemos sentir a presença de Deus aqui, o Senhor se faz presente neste lugar. Quando nós entramos aqui neste lugar, nós já podemos verdadeiramente sentir a presença de Deus. Nós já podemos aqui, pelas ondas do Espírito Santo, sentimos algo diferente, porque, queridos, como o meu pai sempre costumava dizer, não é uma mera formalidade. Às vezes nós vimos na casa do Senhor e acaba se tornando uma formalidade, mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, deixa toda a formalidade, deixa toda a sua religiosidade lá fora, deixa tudo que possa impedir de Deus falar na tua vida nesta noite. Abra o teu coração e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz neste lugar, e você vai ver o que Deus vai falar comigo e contigo, porque é Ele que governa todas as coisas, é Ele que ministra na minha vida e na tua vida, amém? Aleluia. Eu quero que você abra comigo a poderosa palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo de número 34. A partir do verso número 22. 2 Crônicas 34 e o verso de número 22, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram 2 Crônicas capítulo de número 34 e o verso de número 22. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: então Hilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incensos perante outros deuses para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. 26. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim,
também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. E eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Amém, aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, e principalmente neste culto maravilhoso, um culto que é, vamos dizer assim, do ciclo de oração, que é deste conjunto de mulheres, que são das irmãs. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o ministério da mulher, tanto no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, ele não tinha-se toda aquela, vamos dizer, aquela divulgação, não tinha toda a aparência que os homens muitas das vezes tinham. Mas isso não significa que a mulher não tinha valor na palavra de Deus, como alguns costumam dizer nos dias de hoje que nós estamos vivendo, onde querem colocar a palavra, como aprendimos na escola bíblica, e temos aprendido aqui às terças-feiras, palavras maravilhosas, onde vem dizendo que a poderosa palavra do Senhor, ela é atual. Inclusive Salomão, ele vai dizer que não há nada novo, tudo que existe de alguma forma, quando falamos do pecado, da transgressão, do erro do homem, muda-se talvez a forma como se opera, mas não há nada novo. E então, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que a palavra do Senhor, ela é atual, ela é maravilhosa, e ela vai ter tudo para mim e para você. A palavra do Senhor vai ter desde leis civis a leis agrárias, onde a palavra diz que você deve plantar 6 anos, do 7º deixa a terra descansar. Enfim, fala sobre os órfãos, sobre as viúvas, fala sobre assistência. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Tudo que você procura nela tem. Se você talvez diz assim, olha, eu já procurei, pregador, na palavra e não encontrei nada, porque você ainda não procurou direito, ou talvez a forma que você está procurando está impedindo você de encontrar aquilo que precisa. Mas se você verdadeiramente quer encontrar algo, quer ouvir algo da parte de Deus, então a palavra do Senhor tem tudo o que você precisa. E como eu dizia aos queridos irmãos, às vezes aparenta que a mulher, ela era deixada de lado, ela era desprezada. Bem verdade sim, que nós não vamos perceber mencionando tantas mulheres na poderosa palavra do Senhor. Mas a gente observa na sua genealogia, se não me foge a memória, em Mateus capítulo 1, aonde temos ali mulheres que fazem parte dos nomes daqueles que são antecessores ao Senhor Jesus. Então a mulher, ela tinha sim um valor dentro da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para esse texto, nós vimos aqui uma mulher que no meio de muitos, ela foi escolhida para trazer algo do Senhor àquele povo. E se faz necessário talvez nós observarmos um pouco a palavra de Deus. Quando iniciamos o capítulo de número 34, a palavra do Senhor vai dizer então que o rei Josias, com apenas 8 anos de idade, começa a governar. E diz a palavra do Senhor que ele colocou no seu coração realmente a temer a Deus, a honrar ao Senhor, a realmente fazer aquilo que era o desejo do coração de Deus. Diferente daqueles que o antecederam, que foram Manassés, que foram Amon, que desonraram ao Senhor, que mesmo sabendo de tudo que Deus havia feito, eles então se desviaram do caminho do Senhor e permitiram com que a idolatria tomasse conta de Israel. Mas o rei Josias, com apenas 8 anos de idade, ele coloca no seu coração em honrar ao Senhor, e ele então começa ali a fazer uma reforma dentro de Israel. Quando eu observo esta palavra, antes de nós talvez falarmos a respeito desta mulher maravilhosa, nós podemos aqui desde já aprender que para servir a Deus você não precisa muitas das vezes dizer, eu preciso de tanto tempo de crente, ou eu tenho que ter certa idade. Não, para nós decidirmos seguir ao Senhor é algo que tem que ser imediato na nossa vida, é algo que não pode esperar. Eu não sei como você chegou hoje aqui, eu não sei como você entrou aqui, e como eu sempre costumo dizer, nem sei quais são as suas expectativas, mas eu quero dizer algo para você nesta noite: coloque a tua expectativa no Senhor. E desde já, o Senhor, ele não está te chamando para amanhã, para depois da manhã, não. O Senhor, ele tem algo para fazer na tua vida, e começa agora.
O agir de Deus não é amanhã, não é para depois do amanhã, mas o agir de Deus é agora. E quando nós olhamos para a vida de Josias, um garoto com 8 anos de idade, ele coloca no seu coração então a honrar ao Senhor, e ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. Então aqui eu já posso dizer, você que é moço, você que é jovem, hoje é um culto das irmãs, das mulheres, mas esta palavra não é para ela, a palavra é para todos nós, primeiramente para mim, depois para você. Já tomou uma posição em servir ao Senhor? Já tomou uma posição de seguir ao Senhor? Eu tinha 16 anos de idade quando eu aceitei ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Por intermédio de uma palavra que eu ouvi de um pregador, eu e mais uma outra jovem que havia na igreja. Mas pregador, você já era desviado, você havia se afastado? Não, de maneira nenhuma. Eu já havia nascido em um berço, né, que alguns costumam até brincar, um berço evangélico, né? Meus pais já serviam a Deus. Mas aquela palavra daquele pastor, ela foi impactante comigo. Eu já havia me batizado. Temos aqui a diaconisa Socorro, o presbítero Marcos, que conhece tanto a mim quanto a minha esposa, e sabe da nossa história, do nosso passado. Mas aquela palavra naquele dia, ela foi impactante, porque ele disse: Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Filho de crente precisa aceitar ao Senhor Jesus. Não vim aqui para trazer doutrina, não vim aqui para dizer algo contrário ao ensinamento da igreja. Eu estou apenas trazendo um testemunho, meus queridos, da minha vida. Eu tomei esta posição. Alguns vão dizer que é desnecessário, outros talvez vão dizer que sim, mas naquele dia, aquela palavra, e eu meditando naquilo que ele disse, eu falei: a salvação é tão importante, meus irmãos, que nós não podemos brincar. A salvação é algo muito sério, que você não pode de maneira nenhuma cochear em dois pensamentos. E ele disse: Deus não tem neto, Deus só tem filho. Se você hoje, aproveitando, falando para você jovem, e através da história do rei Josias, com 8 anos ele decidiu servir ao Senhor. É preciso nós tomarmos uma posição em servir ao Senhor. Não é por força nem por violência. Nós já ouvimos a palavra do Senhor dizendo: Zorobabel, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E o nosso desejo aqui não é trazer uma palavra para que possa de alguma forma te abduzir, te convencer, alguma palavra do homem, não, porque isso não adianta. Você vai sair daqui amanhã e talvez vai estar distante do Senhor. Mas eu quero aqui ser um instrumento de Deus na tua vida e dizer para você que você precisa tomar uma posição. Você precisa tomar uma decisão. Josias ainda era uma criança, mas ele tomou a decisão em servir a Deus. E você precisa. Mas o que os meus amigos vão dizer? Não importa o que os amigos vão dizer, importa o que Deus vai dizer de você. Não importa o que os outros vão pensar. Naquele dia muitos jovens poderiam ter vindo à frente e não vieram, mas eu tomei a posição de vir à frente. Porque Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 10, creio que é a partir do verso 9, que com o coração a gente crê para a justiça, mas com a boca se faz a confissão para a salvação. É necessário nós termos esta convicção. Aonde muitos talvez vão indo de tempo em tempo e vai estando na casa do Senhor, vai participando. Não, Deus ele quer uma posição de nós. Deus ele quer uma decisão minha e tua. Então quando a gente começa a observar esta palavra tão maravilhosa, a gente percebe aqui um rei que muito jovem, e ele começa a reforma a partir dos 16 anos de idade. Ele tinha exemplos que não deram certo, que foi Manassés, que foi Amon, que trouxeram a idolatria para o povo de Israel. Mas ele colocou no seu coração ser diferente. Eu não sei qual é a história da tua vida, eu não sei como você chegou, enfim, mas uma coisa eu quero dizer para você, é hoje, o Senhor está hoje aqui. Quando Bartimeu ele ficou sabendo que Jesus estava passando, ele começou a gritar, ele começou então a implorar: o Senhor ele está passando na minha vida, na tua vida, no teu ministério, está passando no teu casamento, nas tuas finanças, na tua saúde, mas o Senhor não sabe da tua necessidade. Ele sabe, querido, mas ele quer ouvir você gritar, ele quer ouvir você realmente dizer: filho de Davi, tende misericórdia de mim. O Senhor ele precisa entender a tua vontade. Quando a missionária Gisele trouxe uma palavra maravilhosa aqui, logo na introdução do culto, onde traz esse exemplo de Ana e Penina, eu observo uma coisa tão maravilhosa que Ana, ela tinha uma necessidade, e Deus já estava entristecido muitas das vezes
com o sacerdote Eli, que já não cumpria o seu querer, a sua vontade, e deixou a sua família uma baderna. Deus precisava de alguém para fazer a sua obra. Então surge uma mulher com uma necessidade, e Deus tendo uma necessidade para o seu povo. A necessidade de Ana casou com a necessidade de Deus. Quando a tua necessidade não for apenas o teu desejo de fazer algo para si mesmo, mas em retribuir ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que sabe sim da tua necessidade, mas Ele quer ouvir você gritar, Ele quer ouvir você dizer, mas que não seja um pedido egoísta, que não seja um pedido para si mesmo, porque Ana, ela pediu, disse: Deus, se tu me der um filho, homem, varão. Ela foi específica, ela chegou e disse: Deus, eu quero. Ela simplesmente não chegou e disse: Deus, me dá qualquer coisa, me dá qualquer um aí. Nesse sentido, me perdoe até usar essa palavra, mas o que eu quero dizer, o que você quer de Deus, seja específico, diga o que você deseja, diga a tua necessidade. Jesus perguntou para o cego: o que você necessita, o que você precisa, o que você quer? Eu quero ver. Seja específico com Deus, mas que a tua necessidade, ela esteja de encontro à necessidade de Deus. Por que você quer isso? Por que você deseja isso? Então nós vimos aqui que aquela necessidade que havia em Israel de um homem, surge uma mulher disposta a ajudar, a contribuir. Deus, se tu me der um filho, eu devolvo ele ao Senhor. E então nós vimos ali a necessidade de Ana se casando com a necessidade de Deus, e Deus fez maravilha. Que esse é o projeto de Deus. Então o Senhor, Ele quer ouvir, Ele quer saber da tua necessidade. Ah, mas o meu passado, não, Deus, Ele está hoje. Que Deus, Ele não queria saber, Ele não fez diagnóstico. Aproveitando aqui, falando a respeito de Bartimeu, como isso aconteceu, o que foi, como discípulo, quem pecou, como não, é para que se cumpra, é para que aconteça, é para que o nome do Senhor seja exaltado, para que, como diz em Lucas no capítulo 4, a fama de Jesus corra por toda a Judeia, mas que seja por intermédio de você, que a fama de Jesus, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, para trazer a libertação, para trazer cura, para trazer restauração, para que algo possa acontecer na vida de alguém. Deus, Ele precisa usar uma ferramenta. Temos alguma ferramenta aqui nessa noite para ser usada por Deus? Levanta essa tua mão com fé e diga: Deus, eu quero ser uma ferramenta. Porque quando a necessidade sua se casa com a necessidade de Deus, Deus faz algo maravilhoso. Esse menino, ele poderia ter deixado e seguido aquilo que ele havia observado nos seus antecessores. Eu não sei como foi a tua história de vida, e como eu disse, nem preciso saber. E sabe, nós temos muito aquele sentimento do coitadinho, né? Como alguns falam: ah, eu não sou nada, ah, eu não posso, eu não tenho condição. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos repreender esse espírito maligno. Nós não somos nada, nós somos pó, somos cinza, pecador, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Nós temos um Deus que está no céu, mas que também está aqui comigo e contigo. Nós temos um Deus que sustenta todas as coisas, mas Ele está contigo. Seja lavando a tua louça, andando em uma bicicleta, no carro, com a sua família, enfim, nos momentos de alegria, nos momentos de lazer, ou seja, nos momentos de dificuldade, você tem um Deus que está contigo. E o escritor aos Hebreus vai dizer: olha, se estáis sem correção, sois filhos bastardos. E muitos de nós, às vezes, como ouvimos já hoje aqui, talvez estamos em um deserto. E o deserto, porque a própria palavra vai dizer que o Espírito Santo é que leva Jesus para o deserto. Porque se estamos assim, é porque Deus tem algo para fazer na minha vida e na tua vida. E sabe, Isaías, ele diz que nós temos que ter uma visão de águia, não que literalmente, mas ele compara nós como a águia. E a águia tem uma visão longa, você precisa aguçar a tua visão. Muitos de nós estamos com a visão aqui, a visão muitas das vezes secular. Falta-nos fé, falta-nos perseverança, falta-nos confiança. Você tem um Pai. Se você está vivendo de qualquer jeito e a tua vida está indo assim e você não vê nada diferente, não vê nem sequer uma correção de Deus, sabe, porque muitos de nós sabemos, queridos, muitos de nós sabemos quando nós estamos fora do projeto de Deus e tanta coisa acontece, a gente diz: é porque Deus está trabalhando em mim. Será? Todos nós, pode ser o mais bobinho que for, sabe, nós sabemos.
Como diz a palavra, como o pastor Jair pregou na última ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11 e 27 ou até o 32. É você que examina você mesmo. Eu posso ser falho, vocês podem olhar para mim, né? Falar, tá até bonitinho arrumado, mas eu vim arrumado assim porque a igreja que eu estava, eu tenho uma aparência de menino, né? Eu falava, então você vem arrumado assim para o pessoal achar que a gente é grande, é ou não é? Teve um professor meu que falou assim, olha, nem que você não fale bem, nem que você não tenha habilidade, mas vai bem arrumado que o pessoal já coloca, né, uma confiança. Mas aí Deus vem e tira tudo isso de mim e de você, porque Ele é maior, porque eu não tenho nada, mas o Deus poderoso que eu sirvo, Ele tem promessa para mim e para você. Quantos creem nesta noite? Porque o sorriso aformoseia o rosto e eu vejo você sorrindo, eu fico feliz demais, porque só Deus sabe a tua dificuldade, a tua provação, como você chegou aqui. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que Deus tem um projeto na tua vida, mas é preciso lançar por terra esse espírito de inferioridade, esse espírito do nhen, que eu não posso, que eu não tenho. Sim, em nós mesmos nós não somos nada, mas o Deus que nós servimos é um Deus grande, forte e poderoso, e Ele tem um projeto na minha vida e na tua vida. E nós não podemos nos esquecer disso. Deixa para lá, deixa os exemplos, deixa aquilo que se passou no passado. Sua vida é uma vida nova daqui para frente. Faça como fez esse rapaz. E começou, então disse, eu vou fazer diferente. Ele decidiu fazer diferente. E começou a reformar a casa do Senhor. E quando a gente segue no capítulo, a palavra vai dizer que ele então começa ali a mudar, começa a quebrar as paredes, começa o templo que muitas das vezes tinha sido abandonado, aonde o culto já não era mais valorizado, aonde os sacerdotes também estavam de qualquer maneira. E então nós vimos que ele fala, tira todos esses postes, tira-se todas essas idolatrias. Porque quando eu lembro do Salmo de número 121, e aí o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O mais lindo de tudo isso é que quando a gente vai no Rio de Janeiro, eu nunca fui, mas talvez alguns irmãos tiveram a oportunidade de ir, tem lá uma imagem bem no alto, no Corcovado, né? Tem ou não tem? Sim, tem, se você nunca foi, mas pelo menos na televisão você já viu, com certeza, como eu. E por que colocaram aquilo lá em cima? Porque esse era o costume. Quando você quer mostrar alguma coisa, você sobe, você deixa algo alto para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam ter a visão. E aí nós vimos então que o povo começou a colocar nos morros, como ali no Rio de Janeiro, vários ídolos. E então Davi, ele fala no Salmo 121, eu olho para esses montes aí, eu vejo talvez todas essas, muitas dessas imagens, tudo aquilo que o homem colocou, mas ele diz, o meu socorro não está nisso, mas está acima disso, está no céu. O meu socorro, o teu socorro está no céu. Se você entende, se você compreende isso, se você sabe o Deus que você serve, então, querido, você tinha que estar glorificando, você tinha que estar exaltando esse Deus. Mas a situação está difícil, não interessa, porque assim como Jó disse, você também pode dizer que agora realmente ele cria que o Redentor dele estava vindo, ele cria que o Redentor dele estava ali para o salvar. Assim somos eu e você, crendo nesse Deus Todo-Poderoso. E ele então começa a tirar a idolatria, ele começa a tirar tudo aquilo, e ele diz, isso aqui não importa, isso aqui não tem a menor necessidade, porque ele já havia observado que aquilo não tinha trazido nenhum êxito para Israel. E quando então começam a reformar, então quando eles descobrem ali no meio, vamos dizer, das paredes, aonde estavam fazendo ali aquele aprimoramento, aquela reforma, descobre-se o livro da lei. Não sabemos qual era a parte que eles leram, que eles descobriram, mas de alguma forma foi algo impactante para o povo. E o rei, ainda muito moço, ele se desesperou, ao ponto de rasgar as suas vestes, porque eles viram que o povo havia pecado contra Deus, que o povo havia se rebelado contra Deus. Não sabemos, talvez, imagine o Deuteronômio 28, onde a gente sempre canta, né? Alguns dizem, eu não morrerei enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem na minha vida. Mas nós precisamos observar que a promessa de Deus, ela está condicionada à obediência. Porque Saul, ele recebe algo de Deus, mas a partir do momento que ele então desobedece Deus, ele já não tem mais compromisso. Porque a gente observa em 1 Samuel no capítulo 2, o verso número 32, Deus, ele vai dizer que vai honrar quem honra ele, quem deixa de honrar ele não tem compromisso. Então, se você tem promessa na tua vida, continue no compromisso, porque Deus vai honrar. Mas se sair fora, Deus não tem compromisso.
dura esta palavra, pregador. Não, mas é assim, não foi eu que falei. Se quiser pode ir lá conferir 1 Samuel 2:32. A palavra do Senhor vai dizer: mas se eu e você perseveramos, se eu e você continuamos, então nós receberemos. Imagina então se fosse Deuteronômio 28, 15 versículos só falando de bênção. Depois dali para frente eu acho que vai até os 70, se for a memória, e falando só de maldição. Diz até que um homem vai se casar com uma mulher, mas não vai dormir com ela. Diz assim: você vai ser tão desprezado que nem para vender como escravo você não vai servir. Imagina, o dia que você deixar de ouvir a voz do Senhor, os seus estatutos, lá está na palavra. Ah, pastor, mas isso aí está lá no Antigo Testamento. Amém. Mas quando a gente também vai olhar no Novo Testamento, em Atos no capítulo 5, vai dizer que Safira e Anania morreram na graça. É o mesmo Deus que estava lá, é o que está hoje. Não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Então as promessas dele continuam para mim e para você. Mas quando estamos condicionados à obediência, e o rei então se desespera, e ele diz: precisamos ouvir alguém da parte de Deus, para que possa esclarecer a respeito deste negócio. Quantos de nós às vezes esquecemos de consultar ao Senhor? O rei, ele viu a necessidade, e o mais interessante, eu creio que ele viu a urgência. Ele disse: não pode esperar. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente observa, tanto em Jeremias quanto em Sofonias, esses dois profetas, eles são contemporâneos à época do rei Josias. Aonde estava Jeremias? Será que estava longe? Será que não estava na cidade? Aonde estava Sofonias? Será que ainda não havia começado o ministério dele? Porque esses dois profetas estavam lá. Mas então, eu imagino que havia urgência. Tem coisa na minha vida e na tua vida que não pode deixar para depois. Se você deixar para depois, vai agravar. Se você deixar para depois, vai naufragar. Se você deixar para depois, vai falir. Então Deus está dizendo: é hoje para mim e para você. É hoje. O Senhor tem urgência. O rei entendeu e disse: é preciso encontrarmos alguém da parte de Deus para que possamos consultar. Precisamos consultar ao Senhor, queridos, em tudo que nós vamos fazer. Não tome posição na tua vida sem antes perguntar a Deus. Não faça nada sem antes ouvir a voz do Senhor, porque muitos podem se frustrar. Porque quando eu muitas das vezes me lembro, eu creio que é em 2 Reis, do capítulo de número 12, me foge a memória, aonde vai dizer a respeito de Geazi e Eliseu, aonde Geazi ele sai desesperado ali, quando Eliseu começa a dar as instruções para ele sobre o menino que havia morrido, e ele sai, e ele então vai, chega lá, bate o bordão, faz as coisas, não, nada aconteceu, e volta correndo. Tem coisa que é preciso eu e você esperarmos o tempo, ouvimos as instruções, para depois nós saímos, para depois dizer: Deus não estava comigo, Deus não havia prometido, Deus não estava no projeto. Não, Deus tem coisa maravilhosa para mim e para você, mas às vezes somos nós que precipitamos. Às vezes nos precipitamos no negócio, às vezes nos precipitamos nas finanças, nos precipitamos muitas vezes no casamento, nos precipitamos em algo que nós vamos fazer, a qual não estava ainda na hora, no momento. Mas aquele que espera no Senhor, como Isaías falou, aquele que espera no Senhor, esse daí não come nem cru, nem muitas das vezes já passado, já queimado. Esse come na hora exata, esse recebe de Deus o maná, esse recebe a porção diária de cada dia, porque Deus tem um projeto na minha vida e na tua vida. Mas para tudo há um tempo, e Salomão falou a respeito disso. E quando nós entendemos, nós então desfrutamos o melhor de Deus através da obediência. Existe uma urgência, e então eles precisava consultar alguém, e surge esta mulher Uda, uma mulher usada por Deus. A Bíblia não vai trazer tantos detalhes, mas eu creio que esta mulher, ela com toda certeza gozava ali de uma credibilidade. Era uma mulher que com certeza no meio do povo era uma mulher que tinha, vamos dizer assim, uma vida íntegra. Então por isso alguém disse: olha, se Jeremias não é possível consultar, se Sofonias não é possível consultar, mas eu sei de alguém. Oh, meus queridos, coisa maravilhosa é quando alguém lembra do nosso nome. Não do nosso nome para nos exaltar, não, querido. Quando alguém olha para mim e para você, oh, meus queridos, e diz que você é um servo de Deus, diz que você é uma serva de Deus. Quando alguém olha para uma mulher santa, como vimos tantas aqui, homens, varões valorosos, e diz: olha, vejo algo de Deus na tua vida. Oh, meus queridos, isso é tão
maravilhoso. Isso realmente, eu sei que às vezes até acaba inflando o ego de algumas, que isso não venha trazer o orgulho, mas traz uma satisfação maravilhosa, quando eu e você somos reconhecidos, como a palavra fala no livro de Atos, como cristão, aquele que realmente leva a palavra de Deus, aquele que representa, aquele que vive a palavra, aquele que desfruta da palavra. Eu não sei como tem sido a tua vida até hoje, mas como eu disse, a partir de hoje é o momento de você dizer um basta e dizer: Deus, eu quero ser diferente, Deus, eu quero fazer diferente. Como que foi consultar essa mulher? A Bíblia não traz detalhe nenhum. Nós ouvimos tantas mulheres na palavra de Deus, mas de repente surge esta mulher do nada. A Bíblia vai dizer: Uda, simplesmente menciona aqui o seu esposo, que ele era um homem próximo do rei, talvez pode ter sido o esposo, né, que disse: olha, rei, a minha mulher é uma mulher de oração, a minha mulher é uma mulher que tem intimidade com Deus. Ei, mulher, você que está aqui nessa noite, vamos aproveitar. Teu esposo pode dizer isso? Tiver uma necessidade, olha, minha mulher, sei de uma mulher cheia de Deus, uma mulher que realmente, essa daí pode ir lá, não se preocupe. Eu estou até meio capegando, estou até meio de qualquer jeito, mas essa mulher, oh aleluia, isso é maravilhoso, querido, isso é maravilhoso. Mulher de Deus. Se o teu marido ainda não pode dizer isso de você, não perca a oportunidade, faça a diferença, ganhe ele sem palavra, como Pedro falou. Mas eu tenho certeza que aqui só tem mulher de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite dessas mulheres? Aleluia. Imagina, estão falando: Laila, não, rei, você precisa de uma pessoa cheia de Deus, vou levar minha mulher lá na sua casa. Agora imagina se de repente fosse o contrário: ô fulano, fiquei sabendo que sua mulher serve a Deus, então ela está com problema aqui, uma hérnia de disco, né? Não está nem saindo de casa. Mas foi ao contrário. Pode ser, ou de repente alguém que já tinha ouvido esta mulher falar das coisas de Deus, uma mulher cheia de Deus, e a Bíblia não vai trazer tantos detalhes dela, apenas fala o teu nome, fala o nome e aproveita e fala todos aqueles que estavam ao seu redor. Fala a respeito do seu esposo, né, que ele era um homem importante no palácio, mas não traz detalhes dela. Mas uma coisa interessante eu também contemplo nesse texto, aonde o escritor ele teve aqui vamos dizer assim, a preocupação de colocar o local aonde ela vivia, que diz: e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. Algumas versões vai dizer ou na cidade baixa, ou em algumas versões vai dizer na escola dos profetas. Algumas versões, talvez, alguns vão até dizer que era como se fosse um subúrbio, porque antigamente Jerusalém, não agora atual que existe, mas existia uma parte onde o templo era o centro e havia as regiões mais nobres, e existia então supostamente essa parte mais baixa, onde o rei Ezequias ele fez a muralha para proteger também. Então houve uma cidade nova, porque ela não estava anexada ainda ali na capital, vamos dizer, no núcleo. É como se fosse tornada aqui para nós, ou alguma outra região mais próxima, está ali junto, mas não está no núcleo. E o escritor ele cita um nome e ele faz questão de lembrar da sua região. Por quê, queridos? Porque com certeza esta mulher, ela não estava em uma posição de destaque. Esta mulher, ela não estava muitas das vezes, talvez no palácio, talvez ela não estava ali entre os grandes. Significa que talvez ela fosse alguém simples, alguém que vivia em uma região muito simples. Enfim, o escritor ele faz questão, vamos dizer assim, de uma forma já bem direta e grosseira, de lembrar da favela que ela morava. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui o escritor, ele se preocupando em dizer: ei, a carruagem do rei também pode chegar na favela, a carruagem do rei, os homens do rei também pode chegar nos lugares baixos. Realmente a presença de Deus, ela pode chegar no simples, a presença de Deus, ela pode chegar aí aonde você está. Se você ainda não entendeu, Deus tem um projeto na sua vida sim. Às vezes você se coloca como coitadinho, às vezes você olha para a sua própria situação, você olha para o seu nível social, às vezes você se coloca como se fosse o menor. Ei, mas Deus aqui conhece o meu coração e o teu coração. Se ele for sincero como foi o coração de Davi, não se preocupe, porque a hora e o momento de Deus vai chegar na tua vida. Muitos talvez olham para mim, olham para você, muitos talvez julgam, muitos não olham de repente como se deveria olhar.
olhar com os olhos espirituais e diz: aquele dali, aquela dali. Quando eu vejo esse texto, eu me lembro em João, no capítulo de número 1 e o verso número 46, aonde quando Felipe começa a conversar com Natanael e diz para Natanael: Natanael, encontrei aquele que o profeta Isaías havia comentado, aquele que os profetas haviam falado. E Natanael então vai e pergunta para Felipe: Felipe, quem que é esse? Então Felipe, muito alegrinho, feliz como eu, pregando aqui, dizendo para você, fala: é Jesus de Nazaré. Aí de repente Natanael dá uma olhada para ele. Vamos se dizer, não que a Bíblia diz, mas imagina eu e você vivendo o texto e olhando de perto, Natanael rindo e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Natanael olhou a favela que Jesus morava, Natanael olhou o lugar que Jesus morava, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele ficou pasmado, ele ficou estupefato, e o Senhor disse para ele: a partir de agora, você vai ver a escada subindo e descendo. Ei, querido, não importa a tua posição, não importa a tua vida, não importa como você chegou aqui, não importa a favela que você veio, favela metaforicamente dizendo, não importa a situação de caos, de calamidade que você está vivendo, aonde nem você mesmo vê solução, mas eu conheço um Deus que tem solução, eu conheço um Deus que restaura, eu conheço um Deus que cura, que muda, que restaura o casamento, família, negócio. Ele faz de tudo na minha vida e na tua vida, e se você crê, glorifica bem forte o Senhor nesta noite. Porque Natanael viu apenas o lugar que Jesus residia. Pode vir alguma coisa boa dessa família? Ixi, pode vir alguma coisa boa desse camarada? Pode vir alguma coisa boa dessa irmãzinha? Pode vir alguma coisa boa desse rapazinho? Pode vir alguma coisa boa? Será que nunca perguntaram assim para mim e para você? Será que nunca olharam para mim e para você? Que é fulano, pode dar alguma coisa? Olharam, talvez muitos poderiam até ter falado para o rei, mas lá, vixe, Sofonias a gente conhece, Jeremias a gente conhece, mas essa daí, e onde que ela mora ainda? Nas partes mais baixas lá de Jerusalém. Não, querido, se Deus determinar, vai acontecer. Queira o inferno ou não, queira o homem ou não, não importa o que Deus determinar na minha vida e na tua vida. Se for preciso, Ele cria o universo de novo. Ele é Deus, você não está entendendo o Deus que você serve, você não sabe o Pai que você tem, que te ama e que está com as mãos estendidas para você. Talvez alguém olhe para a tua posição: ah, mas ele só estudou isso, ele não tem condição. Não, queridos, quem dá realmente a condição é Deus. É Ele que te chama, é Ele que vocaciona, é Ele que faz tudo na tua vida, porque o querer, o efetuar, tudo vem dEle, e nós apenas somos ferramentas da mão do Senhor. Pode vir alguma coisa boa dali, pode vir alguma coisa que possa se salvar dali. E então talvez eles desceram e encontraram ali uma mulher cheia de Deus, uma mulher que tinha um compromisso com Deus. Ela era talvez uma mulher simples, talvez uma mulher que estava em casa trabalhando, talvez uma mulher que estava ali zelando dos filhos. A Bíblia não dá esses detalhes, mas eu e você podemos imaginar como muitas mulheres aqui, como muitas irmãs aqui, que talvez não estão, não são as que estão aqui na frente, na frente que eu digo não para humilhar nem enaltecer alguém que muitas das vezes, meus queridos irmãos, ali pelos dons que o próprio Deus entrega, acabam tendo destaque na casa do Senhor. Queira ou não queira, isso acontece. Mas sabe, às vezes, quantas mulheres e homens também simples, às vezes ficam sentados e dizendo: meu Senhor, meu Deus, será que eu posso? Sim, você pode. Será que eu posso pregar como esse irmão está falando? E olha que eu nem prego nada, né? Será que eu posso ser um pastor como o pastor Gerry e muitos outros pastores? Será que eu posso ser um presbítero também, ministrar o louvor como também faz o Leandro? Será que eu consigo usar todas aquelas palavras tão bonitas que o presbítero Rafael utiliza, mudando sempre os sinônimos, uma coisa incrível? Aquele homem parece que tem a Bíblia inteira gravada na cabeça, fala versículo por versículo. Será que eu posso? Você pode sim, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Em João no capítulo 4, Jesus diz para aquela mulher: se Ele procura é porque está em falta, porque ainda não encontrou. Será que nós temos um coração aqui nessa noite? Tem algum coração aqui para dizer: Senhor, então eu quero ser usado? Talvez era uma mulher simples, mas não se preocupa não, porque disseram também do Senhor Jesus, né? Quando muitas das vezes Ele começou coisas
grandes aconteceram, o pessoal falou: aquele dali não é Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria? Olharam a profissão de Jesus, né? Em Marcos do capítulo 6, o verso 3, aquele dali não é o carpinteiro? Aquele dali não é aquele que não tem nem estudo? Talvez, até brincando aqui com os irmãos, aquele dali não é o da madeira, né? Falaram que eu ia para madeira, mas Deus não me mandou ainda para madeira não, graças a Deus, com os negocinhos melhor, né? Será? E vocês riem, mas tem muitos aqui que, e outros ganham bem, né? Tem uns que são quase empresários aqui na madeira, glória a Deus. Mas queridos, disseram isso de Jesus: aquele dali é o carpinteiro. Em outras palavras, aquele dali é o nadinha. Como está acontecendo isso? Será que alguém não olha para você quando você pronuncia as palavras e te julga? Será que alguém não olha para a tua aparência e te julga? Será que alguém olha para a tua família e te julga, as tuas origens, e não te julga? Talvez você não muitas das vezes bem visto dentro da própria família, como ouvimos aqui. Será que não acontece isso? Aquele dali não é o carpinteiro? Não disseram: olha, aquele dali é usado por Deus, porque muitos milagres têm acontecido. Não, falou: ué, não é o carpinteiro? O carpinteiro está fazendo coisa, hein? Nossa, achei que ele mexia só com carpintaria, fazia cadeira, mesa, essas coisas. Queridos, se Deus tem um projeto na minha, na tua vida, não importa o que faz, não importa o que aconteça, não importa o rumo que vai tomar, porque se Deus tem algo para fazer, Ele vai fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero dizer para você: lança por terra esse espírito maligno da inferioridade, lança por terra esse espírito, muitas das vezes, que diz: eu não consigo, eu não posso. Sim, você sozinho não pode não, mas com o Senhor você é mais do que vencedor. As coisas velhas se passaram e as coisas novas virão na tua vida. Eu me lembro de uma irmã, eu quero aproveitar esse testemunho, não sei porquê, mas o Espírito de Deus me toca. Aonde estava na igreja por 3 anos, ela fumava, e ela muitas das vezes dizia: olha, eu vou sair da igreja. Eu lembro meu pai, um homem que pastoreava a casa de Deus, disse: não, irmã, não sai, continue aqui dentro, porque este lugar será um lugar de restauração, este lugar será um lugar de transformação, e pela honra e a glória de Deus, aquela mulher foi liberta, hoje está servindo a Deus, é uma das mulheres que mais ajudava, que mais contribuía na obra de Deus. Eu me lembro de outro irmão que ainda bebia, e aonde ele disse: vou sair, e aonde meu pai também disse para ele: não sai, irmão, é aqui dentro que você vai ser liberto. E aquele irmão continuou. O Senhor já o recolheu, mas aquele homem foi liberto. E o mais maravilhoso de tudo é que aquele homem foi como se fosse como que eu poderia dizer, um gancho para puxar toda a família, porque a libertação foi tão bonita, queridos. Aquele homem que era um ébrio, que vivia caído na rua, uma situação terrível, Deus libertou aquele homem então serviu de exemplo. Veio o filho que estava no crime, e veio, e Deus fez um projeto grande, se tornou pastor. A mulher, que era uma mulher muito idólatra, uma mulher muito honrada, por sinal, como Paulo, né, estava servindo, mas estava jogando no time errado. Deus disse: vem pra cá, porque você faz tudo certinho, só falta tirar um negocinho aí. E então Deus agiu através da vida daquele homem. Eu não sei porque eu estou dizendo isso para mim e para você nessa noite, mas a palavra de Deus é urgente, e você não deixe para amanhã. Hoje é o dia. Ah, mas eu estou assim assado, não interessa. Aqui neste lugar, neste santuário, é o lugar de restauração. Não sei como está a tua saúde, o teu casamento, e nem preciso, porque eu não posso fazer nada, mas como eu já disse, vou voltar a dizer de novo: eu conheço um Deus que restaura o casamento. Eu conheço um Deus que faz você ser namorado como se fosse a primeira vez, todo dia. Até brinquei com a minha esposa e falei: nossa, parece que eu estou amando mais você ainda do que antes que eu estou agora, que eu acho que é o sofrimento, irmão, aí faz você se apegar mais ainda um ao outro. Aleluia! Deus pode fazer isso na minha vida e na tua vida, queridos. Ah, eu estou numa situação financeira, saúde, não interessa. O Deus que eu sirvo pode mudar a história da tua vida, se você crê. Mas você precisa crer, tira a incredulidade, não seja tímido. Apocalipse, a Bíblia diz: olha, ficaram de fora os tímidos. Não tenha coragem, grita. Ah, mas não, quem precisa é os outros, é você. Bartimeu que precisava. Será que não tinha mais cego naquela região? Tinha um pessoalzinho, todo mundo andando pra lá. Bartimeu falou: o quê? Eu não, é eu que preciso. Quem precisa é você. Ah, mas quem é que os parentes? Quem precisa é você.
olharam muitas das vezes para a favela dela, olharam talvez para a posição dela, mas quando Deus escolhe, querido, quando eu olho em Mateus, no capítulo 9, o verso 9, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele encontra um homem na coleteria, por nome Mateus. Lucas vai dizer, e Marcos também vai dizer, por nome Levi, mas o próprio Mateus, ele abaixa, porque o nome Levi é um nome bonito, um nome maravilhoso. Mateus já era nome grego, já não tinha tanto valor como Levi, e ele então se abaixa, e a Bíblia diz que o Senhor então viu ele, chama ele, e ele vem. No percurso, não faz a memória, eu acho que tinha mais de 100 cobradores de impostos ali naquela região, onde Jesus estava passando, mas Jesus viu ele. Você acha que Jesus não te viu no meio da multidão? Ele te viu sim, ele olhou para você, ele escolheu você, ele te chamou-te pelo teu nome, ele diz: tu és meu, eu te remi, eu te comprei, e foi por um preço muito alto, mesmo que você não valorize, mas eu preciso dizer para você nesta noite, o preço do Senhor foi muito alto. No meio de toda aquela região, daquela comunidade, o Senhor então envia ali aquela comitiva para ir na casa daquela mulher, Uda, e foi na casa dela. O Senhor pode mandar uma comitiva lá na tua casa também, na tua vida, no teu ministério. Talvez entre muitos, você acha que no mundo inteiro que está aqui não tem necessidade? Todos têm necessidade, todos precisam, mas aquele que abre o coração e reconhece o Deus que ele serve, ele reconhece que não é nada e diz: Deus, eu preciso de ti, tem de misericórdia. Não tem um homem mais pecador do que Davi. Quando a gente olha na Bíblia, Davi, muito terrível, né? Teve as consequências, mas era um homem que sempre estava ali, reconhecia o seu pecado, reconhecia o erro, e Deus sempre estava pronto a perdoar, a ter misericórdia dele, e assim aconteceu. E mais uma coisa que eu preciso dizer para você nesta noite, já para nós encerrarmos: se Deus te chamar, se Deus escolher você, que eu creio que Ele já escolheu, se não, Deus escolheu você, na hora, no momento dele te usar, seja forte, corajoso, como nós ouvimos nosso irmão Wellington, se me foge a memória, na última vez do culto de homens, ele mostrando ali, Josué, por mais de 7 vezes, se me foge a memória, Deus dizendo: ser forte, corajoso, seja forte, seja corajoso, o Senhor conta contigo. Essa mulher poderia ter falado: olha, agora é a hora, é a oportunidade de eu ir para o palácio, vou falar coisa boa para o rei, vou dizer para o rei: rei, olha, só coisa boa, se preocupa não, você leu esse negócio aí, mas isso aí já passou, isso é passado. Não, aquela mulher teve coragem e disse: olha, assim diz o Senhor. Não foi, nós como ouvimos, nós brasileiros, temos nossos irmãos portugueses aqui, já são bem diretos, já falam direto. E nós brasileiros faz aquele monte de curva, igual as ruas daqui, né? Vai para lá, vem para cá para falar. Não! Ela, assim diz o Senhor, manda dizer que Deus vai derriçar a lenha no povo, porque pecaram contra o Senhor. Fala para o rei desse jeito. Ainda anotou aí não? Mas você não acha que está meio duro? Faz, deixa eu ver se você anotou certinho. Ou você anotou errado, que você acha. Não, Deus vai fazer, é desta forma, tem que ter coragem. Não é muitas das vezes: será que não? Não, se Deus te escolheu, o Senhor te chamou, tenha coragem, tenha bom ânimo. E então o Senhor, Ele vai te usar, mas não seja muitas das vezes covarde. Essa mulher não, ela falou o que Deus mandou falar. Ela não teve negócio de ir lá: não, então, eu acho que eu vou lá, eu mesmo pessoalmente vou conversar com o rei. Não, a carruagem chegou, o povo chegou uma comitiva aí, Uda, chegou, manda entrar. Estava até esperando eles, nem sei se vai dar tempo de tomar o café, porque o negócio vai ser rápido e direto. Fala que todo o povo vai perecer. Por quê? Porque abandonaram os estatutos do Senhor. Mas fala para o rei que antes dele morrer, ele não vai ver isso não. Deus viu, olha que coisa maravilhosa, Deus viu o seu coração, viu que ele estava preocupado em restaurar. O povo não, o povo não está nem aí com nada não. Então o Senhor já determinou, o pessoal está devendo aí, ficou mais de 400 anos aí, fazendo coisa errada, ele quer 70, para o pessoal parar para refletir. Então vão para o cativeiro, vai ficar uma temporada, depois não se preocupa não. Mas você não vai passar por isso, você não vai ver isso.
Porque quando Deus, Ele tem um projeto na minha vida e na tua vida, queridos, e nós colocamos o nosso coração, e nós nos derramamos diante de Deus, o Senhor, Ele age com misericórdia, com benevolência para conosco. O homem não, eu não, muitos não, mas o Senhor. Pensa num pai amoroso que você tem, pensa num pai que, se você dobrar o joelho, você não precisa nem falar muita coisa, você só precisa fazer igual aquelas crianças pidonas, né? Dobrar o joelho, encher o olhinho d'água, igual aquele gatinho do filme, né? Olhar para cima e dizer: papai. Ah, querida, Davi diz: quando eu choro, os meus inimigos retrocedem. Você não sabe o poder que tem o cloreto de potássio na tua vida, querido. Você não sabe o poder que tem uma lágrima. Você não sabe o poder que tem um coração quebrantado. E o Senhor vai dizer em Mateus: olha, vocês sendo mal, dá coisa boa para os vossos filhos. Imagina o vosso Pai Celeste. Será que Ele vai dar coisa ruim? Não. Se você chegar e dizer assim: papai, eu preciso de ti. É simplesmente dizer isso. Ele não quer saber o meu passado. Não. Ele está dizendo: eu quero fazer algo na tua vida. É simplesmente isso. Por quê? Porque quem liberta o homem é o Espírito Santo. Quem muda a vida do homem é o Espírito Santo. Você com a tua própria força não vai conseguir. Mas se você entender o chamado de Deus, simplesmente dizer: eis-me aqui. Se eu sou um farrapo, não sou nada. Se o Senhor puder me aceitar, então eu quero entregar a minha vida a ti. Esse é o projeto de Deus. Porque Ele viu esta mulher em uma situação talvez onde muitos não iriam ver. O Senhor não olhou a sua posição, o Senhor não olhou como ela estava, não olhou talvez o que estava na sua circunstância, apenas olhou para o coração dela. Uma mulher verdadeira, quando precisou falar, ela foi lá e disse o que Deus havia mandado ela dizer. E o rei, por realmente ter sido um homem que se humilhou diante de Deus, Deus disse: você vai viver, você realmente vai desfrutar. Deus, vamos dizer, prolongou, né, ainda uns tempos mais sobre o reinado de Josias. Teve o melhor avivamento, a maior Páscoa. Aconteceram coisas maravilhosas no reinado desse moço que começou a reinar tão cedo. Por quê? Porque ele colocou prioridade nas coisas de Deus. Amém? Eu quero que você nesta noite feche os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Eu já vou devolver o microfone a quem de direito. Mas antes de nós finalizarmos dessa noite, eu ainda quero dizer para você: você que quer mais de Deus, você que precisa de Deus, você que talvez está um pouco triste, você que não consegue ter força em si mesmo, o Deus que nós falamos, o Deus que nós pregamos, Ele está aqui nesta noite. E a força não está em si mesmo, mas está realmente no Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você feche os teus olhos nesta noite. Eu quero que você reflita nesta palavra. Talvez alguns olharam, como eu dei o exemplo, para a cidade, para o lugar, para a região que Jesus estava. Mas o Senhor, Ele não olha para a sua posição, Ele não olha para o seu nome, Ele não olha para a sua conta bancária, Ele não olha para os seus estudos. Enfim, o Senhor, Ele está olhando para o teu coração, para ver se há sinceridade. É isso que Deus quer. O Senhor quer sinceridade. E se você nesta noite entendeu esta palavra, se você realmente está dizendo no teu coração: eu quero, eu preciso mais, então eu quero convidar você a vir à frente em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você tome uma posição. Eu não estou dizendo que a partir de amanhã você já vai ser o santarrão, o crentão, me desculpe os termos utilizados aqui, queridos, mas eu quero ser direto como foi Uda. Mulheres de Deus, eu não sei também qual é a tua vida, mas eu quero dizer para você nesta noite: você que está fraco, você que muitas das vezes, mas o que vão pensar? Eu não estou dizendo fraco ao ponto de estar desviado, não estou dizendo fraco às vezes, no momento da oração, no momento de ler a palavra, em momentos da vida, talvez você se encontra como esteve Jesus em João, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer: e ele sentiu cansaço, por isso sentou na beirada do poço. Muitos de nós nos cansamos, mas é um cansaço talvez pelo cotidiano, pela vida, pelos afazeres. Então Deus está aqui nesta noite para renovar a tua força. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesta noite em nome do Senhor Jesus. E aqueles que porventura sentirem de Deus para vir à frente,
não é pelo muito falar, não, mas se você sentiu, vem à frente, em nome do Senhor Jesus. Temos homens e mulheres de Deus aqui neste lugar, para estar orando pela tua vida, se você assim quiser, mas nós apenas vamos liberar uma palavra da parte de Deus para a tua vida, para que o sobrenatural de Deus esteja na tua vida, para que você possa desfrutar o melhor de Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, contempla cada vida, Senhor, contempla cada coração, a cada um dos teus filhos que estão neste lugar, nessa noite. Senhor, eu sei que talvez alguns estão aí com o seu coração ainda em dúvida. Eu sei que alguns estão pensando, será que eu vou ou não vou? Mas a tua palavra, o Senhor diz, tem que ser hoje, é ainda hoje. Então, Espírito Santo, eu peço que tu venha tocar em cada vida, em cada coração, daqueles que ainda não tomaram a decisão, daqueles em que estão indecisos, porque o Senhor não trabalha na indecisão, mas o Senhor quer uma palavra firme, uma palavra dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, sem Ti eu não sou nada. O Senhor apenas quer ouvir isso, o Senhor apenas quer realmente ouvir isso do nosso coração, o reconhecimento, Senhor, porque as demais coisas é o Senhor que acrescenta, as outras coisas é o Senhor que faz na vida do homem, é o Senhor que muda, é o Senhor que sara, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura. Então, por isso, Deus, desta noite eu quero repreender em nome do Senhor Jesus toda indecisão, todo espírito contrário, todo espírito de fragilidade, tudo aquilo que possa impedir este homem, esta mulher de se render por completo ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, desta noite eu oro e eu declaro sobre a vida daqueles em que estão ainda no vale da indecisão. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós determinamos sobre essas vidas, para que o teu nome seja engrandecido. Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia, que Deus abençoe a cada um dos irmãos.